Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Note essas palavras. Satanás serve de escândalo, de tropeço para a obra de Deus, para os planos de Deus, na salvação dos pecadores, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Lucas capítulo 19. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por último, vamos ler no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, versículo 1. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida.
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Só tem vamos ter. Nós lemos versículos sobre o presente e sobre o futuro. E na leitura, um resumo da leitura é que a nossa decisão em relação a Cristo, no presente, no momento, vai ter efeito na eternidade. Nós lemos de pessoas que fizeram má escolhas e foram lançadas no lago de fogo por toda a eternidade. O lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos, os seus demônios. Nós vemos ali outros homens sendo lançados vivos, como o falso profeta e a besta. Mas outros homens serão julgados diante do trono branco, e dali serão lançados também no lago de fogo. Você ouviu a leitura também do diabo sendo lançado nesse mesmo lugar. Então, a mensagem do Evangelho leva você a tomar uma decisão eterna. É muito solene ouvir o Evangelho. Certas decisões que você toma na vida, talvez vai ter consequências boas, às vezes muito boas, e outras más, e outras muito más. Mas termina com a morte. Mas esta decisão, este assunto aqui, começa para você na hora da sua morte. Quer dizer, começa já quando você está em vida. A bênção da salvação não é algo reservado só para a eternidade depois desta vida. Começa no momento em que o pecador é salvo. Você nunca vai ouvir de um salvo que na hora da sua salvação se tornou a pessoa mais triste, infeliz. Não. Todo salvo vai contar para você o momento de tristeza antes da salvação. O momento de pavor antes da salvação, por ter descoberto e ter recebido da palavra de Deus, da revelação de Deus, que ele estava condenado por causa dos seus pecados. Isto lhe causou tristeza, dissabor, até tirou sono, sabendo que ele era um pecador condenado, não pelos outros crentes, nem pelo salão evangélico, mas condenado por Deus, pela sua palavra. Pois Deus não deixa este assunto obscuro para nós. Ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele diz: o pecador já está condenado. O pecador já está debaixo da ira divina. Isto não é novidade para ninguém. As Sagradas Escrituras estão bem claras sobre este assunto. O pecador, perante Deus, ele está condenado por causa dos seus pecados. É assim que se encontra cada pessoa antes da sua salvação, com estas verdades vivas na sua alma. Ele está pensando nele, não é no outro, não é nas outras pessoas. Ele está pensando nele e como ele está perante Deus. Mas depois que ele é salvo, aquele pecador é a pessoa mais feliz na face da terra. Pode perguntar para qualquer pessoa aqui salva verdadeiramente. Ela vai lhe contar como pela fé ela encontrou em Cristo o perdão para aqueles pecados que estavam lhe atormentando até aquele momento. Ela vai lhe contar, a pessoa vai lhe contar o descanso que ela encontrou para a sua alma quando ela confiou, ela pela fé descansou em Cristo, recebeu Ele como seu Salvador. E como nós já ouvimos, naquele momento as coisas velhas já passaram
inclusive a sua condenação com todos os seus pecados. E agora aquela pessoa é uma nova criatura. Uma criatura feita por Deus, criadas por Deus em Cristo Jesus, não feita por nós, pelo pastor, por você ter levantado as mãos, ou a mão, ou vindo até a frente. Estas coisas não renovam ninguém. Mas a morte de Cristo, o valor do sacrifício de Cristo e a fé deste pecador nele, isto sim muda a sua vida e mudará para sempre. O propósito de Cristo vir a este mundo foi para nos salvar. Nós lemos ele falando em Mateus, que o Filho do Homem veio para sofrer. E diz lá, ele diz sofrer muito. Nas mãos dos homens ímpios, eram religiosos, mas eram ímpios. Religião não muda ninguém. Religião pode, talvez, dar uma ajeitada no exterior, mudar alguns pensamentos, mas não muda a alma da pessoa. Continua aquele mesmo pecador condenado, aquele pecador ímpio, pecador que não está sujeito a Deus e à vontade de Deus, pecador que não sabe, não conhece o que é ser guiado pelo Espírito Santo. É um pecador que está na força da sua carne e da religião que ele segue. Isto não é salvação de Deus. A salvação de Deus vem do seu Filho, da morte do Filho dele. É a força e o valor do sacrifício de Cristo. É ali que o pecador tem que depositar a sua fé. É ali que ele tem que se encontrar com Deus em Cristo. Sabe o que Pedro disse para Cristo quando ele ouviu dos sofrimentos dele? Senhor, tem compaixão de ti. A Bíblia diz que Deus escolheu coisas loucas, segundo a sabedoria humana, para ser o plano da salvação, da nossa salvação. É loucura para os homens, mas é a sabedoria de Deus. E note que Cristo disse para Pedro que na realidade era um instrumento. O Senhor Jesus viu por trás daquelas palavras a voz de Satanás. Ele diz: Satanás, afasta-te de mim, retira-te de mim, porque tu serve de escândalo, de tropeço na obra de Deus. Tu conheces muito bem as coisas dos homens, mas tu não conheces as coisas de Deus. Que revelação é esta? Satanás, será que mudou desde então? Se ele teve coragem de afrontar, confrontar, ir contra o eterno Filho de Deus, que sempre esteve dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, será que ele não tem feito isso na vida dos pecadores? Sendo um tropeço, um escândalo, um laço. E o Senhor Jesus Cristo disse: tu entende muito bem das coisas dos homens. Que coisas essas são dos homens? Será que é a salvação do homem? Ele sabe muito bem. Não, isso ele estava querendo impedir. A morte de Cristo é a nossa salvação. Os sofrimentos de Cristo eram a nossa salvação. Mas então que coisa dos homens ele entende muito bem? Ele entende muito bem do que o pecador gosta, do que vai servir para aquele pecador não ser salvo. Ele diz: tem pena de ti. Você não vai se identificar com esta pessoa sofredora sobre a cruz. Você não vai trocar a tua vida
cheia de prazeres e belezas, cheio de futuro brilhante, você não vai deixar a correnteza da vida, os prazeres que este mundo está oferecendo para você se identificar com uma cruz. Uma pessoa que morreu, derramou seu sangue, foi rejeitado, foi desprezado e, como Cristo mesmo disse, sofreu muito. Não, você não vai fazer isso. E o que o pecador diz? Sim, eu não vou fazer isso. Nós lemos em Lucas 19: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O diabo está no mundo, meu amigo, para levar você para o inferno. Ele vai lutar até a última hora. Ele só vai descansar quando você estiver ali no caixão. Nem no hospital ele vai descansar. Não. Sabe que foi ouvido de um homem, ouviu o Evangelho, no hospital, próximo da morte. Ah, que pena, tem uma festa lá, eu não posso ir para dançar, que pena, eu estou aqui. Está todo mundo se alegrando e festejando lá fora, só eu nessa infelicidade. Não, o pecador não deixa o pecador, o diabo não deixa o pecador nem na hora em que ele está ali na cama. Ele só vai deixar o pecador livre dele quando ele vê aquela pessoa ali deitada naquele caixão, morto. E ele já mergulhou no inferno com todos os seus pecados. Agora o pecador no inferno, ele tem luz suficiente para descobrir: eu fui enganado. As minhas decisões foram totalmente erradas. E agora é tarde demais. Será que temos pessoas assim? Eu tenho certeza que temos pessoas assim aqui. Nós lemos de Cristo, ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo, meu prezado amigo, ele trabalhou muito naquela cruz para preparar a minha salvação. A Bíblia diz que aquele justo Cristo padeceu pelos pecados, os meus pecados. O justo por mim, o injusto, para me levar a Deus. E que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Meu amigo, eu quero dizer para você que alguém morreu sofrendo por causa dos seus pecados, e esta pessoa única foi Cristo, o Filho de Deus. Será que ele não tem o direito de ter um lugar no seu coração para lhe dar a felicidade eterna? Note as últimas leituras dos lugares diferentes em que vão estar o pecador que rejeitou ele e as pessoas que aceitaram ele. Um lugar de fogo eterno, de enxofre, de clamor, de ranger de dentes, e um outro lugar de felicidade eterna, dizendo que aqueles que estarão lá, Deus será o seu Deus, e eles serão os seus filhos. Há um lugar onde não vai haver mais clamor, nem morte, nem dor, nem sofrimento. Diz mais que Deus há de limpar até mesmo as lágrimas. Um lugar de felicidade eterna. É para este lugar que Cristo veio para morrer e nos levar para lá. Esta salvação
É nisto que vai resultar a salvação do nosso Salvador, a salvação de Cristo. É por isso que ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O perdido pode estar lá no céu um dia, mas para estar lá ele precisa ser buscado e salvado. Ele precisa ser achado, ele precisa ser salvo. Quem tem poder, quem tem autoridade para nos salvar? O Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim, todos. Você talvez tenha medo, talvez você pode pensar nos seus pecados, não se acha digno, mas sabe, todos que foram a Ele eram assim. O cego Bartimeu nem enxergava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher apanhada em adultério e atirado ali na frente dele, em silêncio, ela foi perdoada por Cristo. Lucas 19, onde estamos lendo sobre Zaqueu, saiu da sua casa em busca desse Salvador. Algumas coisas impediram, como a multidão, mas isto não impediu dele ver a Jesus. Ele diz: Jesus vai passar por aqui. E quando Jesus passou aonde estava Zaqueu, ele seguiu reto, porque era um homem muito pecador, então ele parou. Sabe onde você vai encontrar Jesus? No caminho que ele passa. Aí você vai se encontrar com o Salvador. Aqueles que estão em outro caminho, procurando outras coisas, o Salvador não vai passar por lá. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que falta para vocês ser achado por Ele? O que falta para você ser salvo? Essa é uma decisão pessoal. Mas, meu amigo, o que você decidir hoje, com esta pessoa, como Salvador, como seu Salvador, isto vai refletir na sua vida já aqui e por toda a eternidade. Nós lemos em Apocalipse o resultado da nossa decisão. Nós vemos pessoas sendo lançadas no lago de fogo. Por quê? Diz lá, porque não foram achadas escritas no livro da vida. Elas foram lançadas no lago de fogo. É interessante, esta é a última palavra antes de começar a falar das bênçãos de Deus para os salvos. O livro da vida. O pecador vai poder ver, vai poder presenciar aquela cena tão horrível lá, presenciando a sua vida, sendo julgado pelos seus pecados. Ele vai ver o livro da vida. Oh, que livro precioso! Este livro, que tem o nome dos Salmos, é um livro que foi comprado com sangue, o sangue de Cristo. Todos os salvos que um dia depositaram a sua fé nele, creram em Cristo, o seu nome foi escrito lá, por Deus mesmo. E o pecador ver o livro da vida sendo examinado, não consta. A sua vida nunca teve registros de vida eterna, porque pessoas que estão neste livro, eles receberam vida, a vida de Deus. Mas você não tem evidências de vida, não tem. Você sempre foi um pecador condenado, escolheu a sua vida assim. Você não tem evidência. Você não pode entrar na cidade santa. Lá só vai os vivos, que têm vida divina. Imagine o pecador baixar a cabeça
e dizer: isto é verdade. Nunca Cristo entrou dentro de mim. Nunca eu recebi a vida divina, a vida eterna. Imagine. E saber, daqui eu vou ser lançado no mar de fogo. Ou quando outros estão nos céus, na glória que Deus preparou para os salvos e que pode ser sua esta noite. Sem dinheiro, que nós lemos ali, aquele que tem sede de graça, tome da água da vida. Eu não posso convidar você mais do que isso. Você tem que deixar o Espírito Santo falar com você, irmão. Eu não posso fazer a obra de Deus. Eu posso, talvez, com a ajuda de Deus, tentar explicar, mas termina aí. Tem alguém que vai falar com você, vai lhe conduzir à fonte das águas da vida, ao meu Salvador. Ao Salvador que diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você. Eu rogo a Deus por você, que Ele lhe ajude, que você não desperdice o seu tempo com coisas supérfluas e passageiras aqui, e depois ter uma eternidade de trevas, horrores e condenação eterna por prazeres passageiros. Oh, não. Não caia no conto do diabo. Não caia. Cristo disse: Ele é uma pedra, Ele é um tropeço, Ele é um laço, que Ele só cuida das coisas, Ele não entende do assunto das coisas de Deus, Ele quer desviar as pessoas de Deus. Oh, que você dê ouvido à voz bondosa do Espírito Santo, que aponta para o Filho de Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele disse mais: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode ler nos Evangelhos e ver quem foi a ele que ele jogou fora. Não tem. E você não será o único. Venha a Cristo esta noite. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Vamos orar.